Bom dia, mesa. Bom dia a todos os presentes e todos que nos escutam. Eu sou Rosana, dirigente do Cinesp, diretora da rede pública, aposentada. Eu acho que vocês que me antecederam aqui falaram com muito brilhantismo sobre o cenário atual e sobre a necessidade desse debate aqui nessa casa. Eu quero, antes de iniciar os meus argumentos, me solidarizar com as vítimas, né, com a dor dessas vítimas de violências às escolas. Bom, é sabido que nós temos literatura, temos experiências positivas de políticas públicas, experiências pedagógicas e jurídicas que podem colaborar com esse fenômeno gravíssimo que é os ataques às escolas, violentos às escolas. E olha que nós estamos, nesse momento, citando os ataques consumados, né? E a gente sabe de tantos ataques tentados ou considerados banais, né, que muitas vezes não têm a visibilidade, infelizmente, dos ataques que ocorreram nos últimos tempos no Brasil. Essas experiências, é óbvio, elas podem colaborar com as propostas para ações governamentais, mas a gente tem que lembrar, e eu ressalto e repito o que já foi dito aqui, que é uma ação de todos os atores da sociedade. Pais, especialistas, parlamentares e poder público e sociedade, os alunos e todos mais. Mas eu preciso ressaltar também o que já foi dito aqui, que desse cenário, por que nós chegamos aqui e por que estamos avançando tanto, né, com situações de intolerância, ataque, violência e morte. A gente tem que lembrar que a gente está imerso a um cenário que mantém, produz e reproduz violência. Qual seria ele, antes que eu fale de estratégias, né? A escalada da extrema-direita, que na cooptação de adolescentes e jovens, que discursam ódio, tem discursos de racismo, misoginia, não é de gênero. Nós temos também desigualdades sociais e econômicas que têm avançado também, que têm piorado nos últimos tempos. Temos a facilidade para adquirir armas, falta de controle, falta de criminalização. As redes de ódios que já foram ditos aqui, sociais, né, que todos têm acesso e que muitos adultos incentivam. A gente não pode esquecer isso, né? As redes protetivas ineficazes, principalmente porque o que aconteceu com os investimentos públicos, especialmente na saúde e educação, e que reduziu, né, tantas situações, tantos instrumentos que poderiam reduzir e não aumentar a violência. E eu vou ter que falar sobre as lideranças parlamentares nas diferentes esferas, como o vereador Celso bem disse, né, que propõem as piores estratégias para lidar com essa sociedade e que, pior, contribuíram muito para que chegássemos aqui, né? Apresentam dos seus projetos e nos seus PLs propostas para não trabalhar a diversidade na escola, propostas como educação domiciliar,
quando muitas crianças estão sujeitos a adultos que querem falar de ódio, que querem falar de racismo, que querem estimular o racismo, ou até mesmo, né, propor camadas de pessoas na sociedade. Enfim, acusam também instituições públicas, desvalorizam seus educadores. Ai, seria tanta coisa, né, aqui para a gente falar, mas a gente não tem tempo porque tem que dar voz a outros atores aqui. Mas tudo isso tem levado os profissionais, sim, ao adoecimento, né? Enfraqueceram as escolas e seus profissionais. E aí eu encerro dizendo que a gente tem que inverter tudo isso. A gente precisa de parlamentares que fortaleçam a escola, de uma mídia que fortaleça a escola. Precisamos que o poder público garanta condições internas e externas à escola, que garanta o pleno funcionamento de acordo com a Constituição de 1988. É assim que eu encerro. E antes também queria dizer aqui como uma proposta a mais, os parlamentares têm discutido o plano diretor estratégico da cidade. Por que não, então, como eu já disse na comissão, a gente não pensar a divisão territorial da cidade de forma a unificar as diferentes áreas da saúde, educação, obras, não é? Porque vai ficar mais fácil, não é? É estranho a gente ter escolas localizadas num lugar em que a saúde não está tomando conta dela, ali está em outra, e a segurança, e assim vai. Eu agradeço sinceramente, né, o tempo concedido e espero contar com vocês, que a gente já conta sempre, mas que outros parlamentares se sensibilizem agora, porque uma hora pode acontecer também com a família deles, e a gente não deseja isso. E com a nossa, principalmente. Obrigada. Boa tarde a todos presentes, boa tarde à mesa. Primeiramente, em nome do Sinesp também, agradeço ao vereador, à Comissão de Educação, por essa audiência pública, de um tema que há muito tempo as escolas sofrem com vários casos, mas tem que se parar para discutir, pensar e refletir. E um dos princípios do Sinesp, inclusive, que todo investimento na educação pública e aí na política pública de modo geral, veja a supremacia do ser humano e que não veja a lógica do mercado. Por quê? Porque, infelizmente, nós vemos, até nas políticas públicas desses últimos anos, em que é mais fácil deixar que cada um se vire do que realmente ter uma política pública real e coletiva, levando à individualização, que isso também é uma lógica de mercado, assim como meritocracia e a normalização, digamos assim, de todo o discurso de ódio, de ataque, que, infelizmente, isso nunca é ou punido ou combatido. Isso parece que foi virando natural e o gestor sofre na escola, e não é de hoje, principalmente no período pandêmico para cá, em que várias vezes os diretores têm que tentar sair do pânico, lidar com situações muito difíceis, quando vem, por exemplo, uma mensagem encaminhada de WhatsApp, que geralmente é uma fake news, criando pânico. E a gente sabe, como já foi falado aqui, que isso não acontece de modo natural. Sabemos que há, infelizmente, grupos que realmente querem criar pânico.
E mais uma forma de ataque também ao serviço público e aos servidores também. E, como eu falei, o se vire sozinho tem a ver essa lógica de mercado, inclusive a segurança pública. Vamos lembrar que, infelizmente, em nível federal mesmo, foi-se mexendo na legislação, incentivando o armamento da população. Não tem como nós discutirmos violência sem lembrar disto. E a segurança pública, em vez de se preocupar com o coletivo, infelizmente, incentivou que cada um cuide da sua própria segurança. Então, medidas de treinamento contra terrorismo, segurança armada, isso só vai incentivar que cada um cuide da sua própria segurança. Cadê o trabalho coletivo? Cadê a cultura de paz e não violência? Não faz sentido tais medidas. Lógico que temos que ter medidas, protocolos emergenciais, mas não só agora. Isso já deveria ter sido uma rotina nas escolas, felizmente ou infelizmente, não podemos, nesse momento, julgar, mas que a escola também tem que garantir seu papel de promover essa cultura de paz e não violência. E lembrar que essa escola está no meio dessa sociedade. A escola não está sozinha. Então também, aí vai de novo se vire sozinho. Não adianta falar, aconteceu a tragédia, o que a escola fez? É a primeira pergunta. Mas ninguém foi investigar, por exemplo, o que causou a rede social logo de cara do envolvido, por que levou a tal ação, a motivação. A escola tinha um projeto político-pedagógico? Isso ninguém pergunta. Como que era o projeto da escola? Ninguém pergunta. É mais fácil falar, a escola errou porque não viu isso, aquilo. Então, para que a gente supere cada vez mais essa situação, esse momento, essa violência gratuita e maldosa, e seu direcionamento às escolas, exigem que se acolha e fortaleça as nossas crianças, nossos jovens, os nossos profissionais, porque até o Paulo, eu lembro muito bem que falou a gestão democrática, isso não está vindo nem de cima. Está vindo se cumpra-se a tarefa. E aí, o profissional que está dentro dessa escola, com tantas tarefas a se cumprir, vai reproduzindo o mesmo comportamento no próprio aluno, o próprio estudante, que ele não vê no professor mais como uma pessoa, um profissional que está lá com ele para ajudar a pensar, a discutir o que é mais importante. E isso está começando a se perder nas escolas. E também em prol de uma sociedade melhor, em que a oportunidade de aprender e trabalhar, a visão de futuro, as condições dignas, para uma vida digna, seja a realidade para todas e para todos. E só lembrando, quando houve a greve pela vida em 2021, na época da pandemia, eu vou ressaltar o mesmo lema que foi falado na época da greve. Aprendizagens se recuperam, mas vidas não. Obrigado.